O tema da minha palavra hoje é um tema que eu ajudei a escrever o devocional desse ano, junto com o Carlito e outros pastores. E lá no meio você vai achar uma palavra, abordando esse tema que eu quero abordar hoje. Tem temas muito interessantes lá. Mas eu, pessoalmente, talvez, olhando para esse texto, não daria esse tema, mas lendo algum material e encontrei lá esse tema. Não sei, acho que vai ser daqui uns 3 ou 4 meses que você vai chegar e você vai ler exatamente. Tem 2 problemas. Eu tenho orelha pequena e aí isso aqui fica muito pesado. Estou querendo pedir a orelha do pastor Lourenço emprestada, que é bem grande. E aí fica puxando aqui atrás, mas daí a pouquinho eu vou acostumar. A gente vai mudar o sistema de som aqui também nas reformas aqui. Mas a equipe está toda ajudando lá e quero agradecer demais. O tema é Quando o Galo Canta. Eu não daria um tema para a minha palavra, mas eu lendo o texto, eu achei demais esse tema, Quando o Galo Canta. E o texto é Lucas, capítulo 22, verso 34, e depois do verso 54 até o 62. Lucas 22, 34, depois do 54 até o 62. Eu não passei todos os textos para a mesa hoje, antes dessa palavra, então vamos precisar ter um pouquinho de paciência, eles demoraram um pouquinho para achar. Eu vou ler no texto da NVI. Lucas 22, 34 diz assim: Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Verso 54 até o 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Volta no 54 lá, que eu só quero chamar a atenção para alguns no 54. Olha só, presta atenção nesta expressão. Pedro os seguia à distância. Agora o 55, você vai perceber, Pedro sentou-se com eles. Presta atenção. Primeiro Pedro seguia-os à distância e agora Pedro sentou-se com eles. Vamos ao 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes, que foi mesmo que o Senhor disse para Pedro? Vocês podem ler? Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Eu aprendi, não sei de onde que eu tirei, eu aprendi assim: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Alguém aprendeu isso também? Mas antes, como é que é mesmo? Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Verso 62. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, eu peço que nessa noite o Senhor dê graça, Pai, a esta palavra, esse tema diferente,
Que o Senhor nos ajude a entender o propósito, Deus, desta palavra aos nossos corações. Cada pessoa que chegou aqui hoje à noite, eu não sei como está a vida dela, como passou a semana, o que passa nos seus pensamentos. Mas quando o Senhor gera uma palavra, o Senhor sempre quer ministrar os nossos corações e chamar a nossa atenção para princípios do Teu reino, coisas que o Senhor quer fazer, lugares para onde o Senhor quer nos levar. Então, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza para o centro da Tua mais perfeita vontade. E que aprendamos, Pai, com essa experiência de Pedro, algo para nós, para os nossos dias, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver na Bíblia, muitas vezes, animais servindo aos propósitos de Deus, sendo mensageiros da parte de Deus. Eu posso lembrar de um grande peixe que atuou da parte de Deus na vida de... Não, vamos ver se vocês estão ligados, Eu posso lembrar de um grande peixe que agiu da parte de Deus na vida de um homem chamado Jonas. Jonas recebeu, né, um direcionamento divino através de um grande peixe. Eu posso lembrar também de uma jumenta que atuou na vida de um homem chamado, como é o nome? Balaão, uma jumenta falando. E agora nós vimos na vida de Pedro, Deus vai usar um galo. Então, quais são os 3 bichos? O grande peixe. Vamos de novo. Qual o primeiro? Grande peixe. O segundo? Jumenta. E terceiro? O galo. Ok? O grande peixe engole um profeta que fugia do propósito de Deus. E é usado esse peixe para recolocar o profeta no caminho perfeito de Deus e o levar ao lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Eu acho a soberania de Deus extraordinária quando a gente pensa que até a natureza obedece os desígnios de Deus. O lugar onde Deus queria levar Jonas para exercer seu chamado era no campo missionário de um povo maldoso, de um povo cruel. Era ali que Deus queria que ele tivesse. A jumenta, essa jumenta é interessante, era uma jumenta com visão espiritual. Ela via anjos. E o Balaão, que era um profeta, não via nada. Ela enxerga o que acontece no mundo espiritual. E Balaão não enxergava nada. É interessante quando eu penso isso, de que Deus usou uma jumenta para falar com ele, com aquele profeta. E eu não quero que você pense que Deus não pode usar a jumenta nesses dias para falar com a gente. Mas nunca pense na sua esposa numa hora dessas, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando de um animal que Deus estava usando para falar com o profeta. E essa jumenta vai trazer realidades espirituais para um homem que não conseguia ver. E eu penso que isso Deus pode falar com a gente hoje à noite. Às vezes tem realidades espirituais que os homens não veem. Eles não conseguem entender as coisas. Elas são claras à natureza. A natureza, os animais, eles têm entendimento das coisas de Deus, mas o homem não tem entendimento da coisa de Deus. Esse galo é... Quem aqui lembra ou morou em lugar que galo cantava para acordar a família? Quem é do tempo que o galo... Gente, como é que galo canta? Eu não quero que você faça. Mas eu nunca vi, eu nunca vi galo cantar desanimado. O galo, quando canta, ele canta com muita... Agora eu imagino, né, esse galo, ele estava acostumado a cantar. Mas o que me chama a atenção é o tempo entre Pedro negar e Jesus disse, antes que o galo cante quantas vezes? 3, você vai me negar. Então, esse tempo cronometrado por Deus na vida do galo, eu não sei como é que o Senhor falou com o galo. Galo, você vai cantar agora. Mas o galo cantou exatamente naquela hora. E o galo agora se torna mensageiro de Deus para Pedro. Pedro vai entender a mensagem de Deus através de um
de um galo. Por isso que eu acho Deus extraordinário. Quando Ele quer falar com a gente, Ele pode usar qualquer coisa para trazer uma mensagem ao nosso coração. Basta que nós estejamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Por isso eu espero que hoje à noite Deus use a minha vida para falar com você. Não sou um grande peixe, não poderia ser. Não sou uma jumenta e não sou um galo. Mas eu quero ser um servo de Deus para falar da parte de Deus para você hoje à noite. Primeira coisa que me chama a atenção é que Pedro era um homem apaixonado por Jesus. Diga, apaixonado por Jesus. Era um dos principais discípulos de Jesus. Era o que andava mais perto de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus, ele caminhava junto. Não é garantia para nenhum de nós que temos proximidade com Deus, de em algum momento podemos não nos distanciar dele. E agora eu vou falar uma frase e queria que você prestasse atenção. O distanciamento sempre revela esfriamento. Repete essa frase, por favor. O distanciamento sempre revela esfriamento. O distanciamento, seja de quem for, vai revelar esfriamento. O esposo, quando se distancia da esposa, vai revelar esfriamento. Um filho, quando se distancia do pai, vai revelar esfriamento. Eu vou falar uma coisa, na igreja, quando uma ovelha se distancia, vai revelar quase sempre esfriamento. Começa um pequeno distanciamento. Lucas 22, nós vamos encontrar algo muito interessante sobre a história de Pedro, no verso 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro agora o seguia à distância. E olha para mim, eu estou pensando que Deus quer falar muito com algumas pessoas hoje à noite, bem específico, sobre seu distanciamento do propósito de Deus para a sua vida. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu não sabia se você ia estar no culto hoje à noite ou não. Mas Deus sabia quem estaria aqui hoje à noite. E eu não tenho nenhum apontamento para A, para B ou para C. Mas eu entendo que nessa noite Deus quer chamar a sua atenção para o seu distanciamento do propósito de Deus para a sua vida. E esse distanciamento leva ao esfriamento. Pedro simplesmente começou a distanciar-se do seu mestre. Pedro não desistiu de segui-lo, mas Pedro começou a segui-lo de longe. Já não estava mais junto, diminuiu o passo. Talvez Pedro disse: eu acho que não vai valer a pena todo este sacrifício que eu estou fazendo para seguir o Senhor. Provavelmente nesse momento, a expectativa de Pedro não estava sendo atendida. Jesus está falando da sua morte, ele está prestes a ir para a cruz. E eu estudando, tentando imaginar o que fez Pedro distanciar-se do Senhor, uma vez que ele era tão próximo. É uma conclusão minha, lendo a Bíblia. Talvez Pedro ficou magoado com Jesus. E a mágoa é um elemento usado pelo inferno para distanciar as pessoas do seu propósito em Deus e para gerar esfriamento. Como Pedro pode ter ficado magoado com Jesus? O que aconteceu? Naqueles dias, pouquinho antes da crucificação, na semana da crucificação, aconteceu um episódio muito sério entre Jesus e Pedro, que provavelmente gerou no coração de Pedro algum sentimento ruim. Pedro já havia sido repreendido por Jesus outras vezes, mas ele continuou, mas dessa vez, em Mateus 26, 47 até os 56, vai ter um episódio naqueles dias que provavelmente aborreceu o coração de Pedro. E o esfriamento que é gerado depois
do distanciamento, normalmente tem causa em alguma coisa que aborreceu você. Mateus 26, do 47 até o 56, vamos ver o que aconteceu naqueles dias que antecederam a crucificação de Jesus. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, diga assim, o traidor. O traidor havia combinado um sinal com ele, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, o que foi que Judas disse, irmão? Salve o mestre, e fez o quê? E o beijou. Jesus perguntou, olha que pergunta que Jesus fez para quem? Para Judas, o traidor. Como é que Jesus chama o traidor? De amigo. Pedro está olhando todas essas coisas. O que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que, olha, presta atenção, Judas está sendo chamado por Jesus de amigo. Não guarde isso. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem é esse discípulo que fez isso? Quem foi? Pedro. O que Pedro fez? Cortou a orelha de pessoas, o soldado era Malco, que queriam prender Jesus. Pedro fez errado ou fez certo? Ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Se chegasse alguém aqui para me prender e me matar, e aí o Osni vem aqui com essa cara violenta dele, e ele pega uma espada e corta a orelha do ser ruim. Você acha que eu vou ter gratidão ao Osni ou vou ter condenação à atitude dele? O que você acha? Normal seria ter gratidão, porque Pedro simplesmente estava querendo salvar a vida de Jesus. Ele estava querendo fazer algo bom para Jesus. Judas, que só está querendo fazer coisa ruim, Jesus chama de amigo. Agora Pedro, que quer protegê-lo, vamos ver o que vai acontecer nessa história aí. Próximo. Disse-lhe Jesus, o que Jesus falou para ele? Não, mas fala assim, bem como você imagina que Jesus falou. O que Jesus disse? Guarda a espada. Guarda a espada. Pois todos os que empunharam a espada pela espada, morrerão. Próximo. Você acha, olha só, Pedro, você acha que eu não poderia pedir a meu pai, e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Próximo. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma, Pedro? Você não entendeu isso? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos fizeram o quê? Abandonaram e fugiram. Como que você acha que Pedro se sentiu no meio de tudo isso? Eu quis proteger o meu mestre. E ele disse que eu estava fazendo errado. Ele mandou eu guardar a espada. E mais, ele desfez o que eu fiz. Porque eu cortei a orelha do soldado. E ele ainda foi lá e
pôs a orelhinha no lugar, colou a orelhinha, desfez o que eu fiz. Isso provavelmente pode ter aborrecido o coração de Pedro. E agora, Pedro começa a caminhar distante de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Pedro não se distanciou de Jesus porque deixou de amar Jesus. Pedro se distanciou de Jesus provavelmente porque ficou decepcionado com aquilo que Jesus, ou a forma como Jesus lidou com aquela situação. Ele apenas queria fazer uma coisa boa para Jesus. E Jesus não compreendeu, aparentemente, o motivo do seu coração. Algumas pessoas que caminharam tão bem na igreja, servindo, trabalhando. O distanciamento não necessariamente quer dizer que você não ama mais. Mas alguma coisa aconteceu que esfriou esse relacionamento. E aí você começa a distanciar-se. Você começa a afastar-se. E logo depois o esfriamento vai vir. Algumas pessoas não sabem muito como lidar quando alguma coisa não sai exatamente do jeito que elas gostariam que saísse. Talvez você é uma dessas pessoas que está aqui hoje à noite, não sei. Mas eu queria muito que você pensasse. O texto fala que o galo que cantou nessa noite, nesse dia, tinha uma missão da parte de Deus. O que acontece quando o galo canta? A missão do galo era lembrar Pedro de quê? Era lembrar que Pedro tinha sido escolhido por Jesus. Diga, escolhido por Jesus. Talvez você precisa ser lembrado nessa noite que você foi escolhido por Jesus. João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que deem fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que vocês pedirem em meu nome. Talvez o galo cantou naquela noite, porque Jesus queria que Pedro lembrasse que um dia à beira do mar da Galileia, Mateus capítulo 4, Jesus viu Pedro e seu irmão André, que estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse: siga-me, eu os farei pescadores de homem. E no mesmo instante, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu queria que você lembrasse hoje à noite, que houve um dia na sua vida, que você ouviu Jesus te chamando. E eu queria que você pensasse como você estava naquela noite. Pedro era um pescador, ele e seu irmão. Era a profissão deles. Mas Jesus passou e os chamou. E eles seguiram Jesus. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos, por natureza, merecedores da ira. Quando o galo canta, qual o propósito que Deus quer nos fazer saber e nos lembrar? Jesus quer que você lembre nessa noite como você estava quando Ele te chamou, qual era a tua situação. Jesus quer que você lembre nessa noite quão perto dEle você andou. Jesus quer que você lembre nessa noite de quantos momentos maravilhosos. Pedro tinha estado com Jesus na transfiguração, ele viu a glória de Deus. Mas agora parece que Pedro esqueceu de tudo. Quando o galo canta é para lembrar você de que o Senhor não desistiu de você. O que me chama muito a atenção quando eu olho para esse texto é que logo depois a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E eu penso que o olhar de Jesus, por aquilo que eu entendo do contexto bíblico e por aquilo que vai acontecer depois, não tem nenhuma condenação, porque Jesus conhece a natureza das pessoas. E Ele mesmo tinha dito: Pedro,
Quando você for cirandado, quando vier a prova dura sobre você, eu vou orar por você. Eu vou interceder por você, para que você não desfaleça na sua fé. E quando eu penso nesse momento que o galo cantou, a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro. E Pedro olhou exatamente nos olhos de Jesus. Naquele momento, eu penso que não havia nenhuma condenação de Jesus sobre Pedro. Porque quando Jesus é crucificado, logo depois que ele, no domingo, ele ressuscita, e quando as mulheres vão ao sepulcro e veem que o corpo de Jesus não está mais lá, tem um homem vestido de branco, eu penso que é um anjo, e esse anjo diz, ele não está mais aqui, vá e diga para os discípulos, e fale para Pedro, que eu vou encontrá-los no caminho de Emaús. Jesus amava Pedro, e a atitude do distanciamento de Pedro não diminuiu o amor de Jesus. E quando Jesus encontra Pedro na praia de João 21, não há nenhuma condenação de Jesus para Pedro. Não há nenhum apontamento de Jesus para a atitude de Pedro. Mas Jesus tem uma expressão, uma conversa, simplesmente para saber, Pedro, você ainda me ama? E Pedro não podia negar quanto ele amava o seu Senhor. E eu falo para você hoje à noite, você não pode, não é capaz de negar quanto você ama Jesus. E quanto você tem saudade daqueles dias que você caminhava junto com Ele. E quanto você sonha de que Deus realmente te ajude e que o galo cante, para que você possa ser lembrado dentro do seu coração que foram os melhores dias da sua vida, que foram os melhores momentos da sua família. Eu tenho desejado nesse tempo que eu não vou viajar e cuidando da igreja, conversei esses dias com uma ovelha muito amada, muito querida, muito querida. Isso retrata a situação de muitas pessoas na igreja desse tempo. É uma igreja que cresce, é uma igreja que abençoa, salva demais, mas é uma igreja que machuca demais. É uma igreja que fere, que as pessoas se sentem por algumas razões distante. E uma das pessoas que eu estava conversando, ele está distante. Eu estava conversando e eu disse, o que te fez ficar distante? Eu imaginava que ele não me amava mais, que não amava a igreja, que não amava os irmãos. Ele disse, pastor, não é nada disso. Sabe por que eu fiquei distante? Porque eu comecei a me decepcionar com algumas coisas. E eu olhei para os homens, eu olhei para as pessoas, eu olhei para você. E eu comecei a achar que você não se importava mais comigo, que eu não tinha valor para você. E isso começou a entristecer. Então, aí eu decidi, eu não vou um domingo na igreja. Aí depois, outro domingo, tinha outra coisa para fazer, eu também acabei não indo. Eu disse, eu fui ficando distante. Pedro amava Jesus, mas estava distante. E hoje à noite, meu irmão, minha irmã, eu quero separar esse momento muito especial para você. Eu sempre amo pregar e fazer apelo para pessoas entregar a vida a Jesus. Domingo passado foi tão gostoso isso, nas reuniões que nós tivemos. Eu gosto demais de fazer isso. Mas hoje à noite, como pastor, eu preparei essa palavra pensando em você. Não sabia que você ia estar aqui ou não. Mas eu pensei em trazer uma palavra para alguém que por alguma razão na caminhada, você começou a ficar distante. Isso começou a criar esfriamento dentro do seu coração. Isso começou a fazer com que aquilo que era tão importante, agora você distanciou do Senhor. O galo cantou e Pedro voltou. A Bíblia diz que o coração de Pedro foi tão arrependido. Sabe uma coisa, irmãos, que eu penso que muitas vezes esse distanciamento precisa ser vencido com algo que a gente não estava esperando. Uma ação de Deus chamando de volta. E
dizendo: Pedro, por que você está distante? E o Senhor pergunta para algumas pessoas hoje à noite: por que você está distante? O que te fez ficar distante? Talvez alguma decepção, alguma coisa. Mas o Senhor nessa noite olha nos seus olhos e Ele faz você lembrar do dia em que Ele te chamou. E os momentos que você viveu na presença dEle. E Ele quer de novo. Ele quer de novo que você possa retornar para esse nível de relacionamento com Ele. E quando a gente volta para esse nível de relacionamento com Ele, então o nível de relacionamento com as pessoas toma uma dimensão totalmente diferente. E eu gostaria de orar por você hoje à noite. E eu queria que a igreja fechasse os olhos só um instante, não quero constranger ninguém. Mas eu gostaria de dizer que o Senhor está olhando para você nessa noite. E Ele está dando uma palavra para abençoar o teu coração. Para tirar o peso, a dor, o sentimento de abandono, de distanciamento. E Ele está dizendo: filho, filha, eu estou olhando para você dentro dos seus olhos. Eu quero que você lembre de novo: eu te escolhi. Se você sente esse esfriamento e sente um pouquinho distante, eu queria te convidar, enquanto a igreja está com os olhos fechados, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu queria orar com você hoje à noite. Eu queria abençoar a sua vida. Faça isso muito na liberdade de Deus, por favor. Não estou aqui para te condenar. Não é espírito de condenação que vai fazer com que as pessoas possam viver o distanciamento, vencer o distanciamento. Não. Jesus não condenou. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, vem de novo para a intimidade. Vem de novo para o lugar de humildade. Pedro, dobra os seus joelhos de novo. Não fique fazendo de conta que está tudo bem, Pedro. Não faça de conta. Quero caminhar de novo com você, Pedro. Eu quero abençoar você, Pedro. Você tem um papel muito interessante, Pedro. Não se conforme com o distanciamento. Não se conforme com esse esfriamento espiritual. Irmão querido, irmã querida, tão terrível a gente viver esfriamento espiritual. Tão terrível isso. Só o orgulho pode fazer a gente querer viver nessa coisa. Mas orgulho não vai te levar a lugar nenhum, nem ao céu, meu irmão. Orgulho não vai te levar a vivenciar o reino de Deus. Mas a humildade sempre vai nos levar a viver o melhor do reino de Deus. Eu quero que você sinta nessa noite quanto Deus te ama. Quanto Deus te ama. Eu quero que você olhe bem nos olhos de Jesus. Que você seja atraído por Ele. Que você lembre dos dias em que Ele te tirou daquela vida tão horrível. E Ele te tirou para você viver a plenitude do reino de Deus. Ele tem algo que Ele prometeu para você. Quando o galo canta, Pedro se arrepende e diz: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Esta foi a resposta de Pedro ao Senhor. Assentados, eu queria, vocês que estão aqui na frente, vamos adorar a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra para você. Eu espero que o Espírito Santo te leve a um nível de intimidade, de contentamento, de alegria com o Senhor, de vida abundante, de plenitude. Que o Senhor vá te enchendo, que você vá lembrando do propósito de Deus de novo, dos primeiros dias. Que o primeiro amor vá voltando ao teu coração. Que o primeiro amor vá voltando para dentro de você. Que o primeiro amor vá te enchendo de novo. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. As luz para sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. Senhor, te encontra nessa noite. Derruba as muralhas, Senhor, te destrói envolve as com seu amor mentiras nessa noite. pra me encontrar. Derrama a graça dele sobre você. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Diga a ele quanto você o ama, Derruba as muralhas, quanto você quer estar junto